louvarei, pois sei que és Deus. Seja bem-vindo à Igreja Batista do Norte. Que a palavra ministrada nesta oportunidade venha alcançar a sua vida e o seu coração. Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu fiquei bastante honrado e feliz pelo convite pelo irmão Aloysio, especialmente por ser uma data tão especial, o aniversário do pastor Flávio Campeiro. E de pronto aceitei o convite e quero dizer que estou muito feliz e alegre por participar dessa forma tão direta deste culto de louvor e adoração a Deus, no qual expressamos a nossa gratidão pela vida do pastor Flávio Campeiro, pelo ministério, 3 anos de ministério aqui na Igreja Batista L Norte. E mais uma vez também quero expressar a minha alegria por ter aqui pessoas queridas, o Robson, a Solange, minha sogra, minhas filhas. E domingo que vem, pastor Flávio, se Deus quiser, estarei aqui para ouvi-lo. Não foi hoje, porque acabou que eu tirei o seu lugar aqui por como é que eu vou dizer, uma combinação com o seu pai, mas domingo que vem, se Deus quiser, estarei aqui para ouvir. E eu fiquei surpreso também quando peguei o boletim que o pastor preparou. E lá na pastoral, o pastor estava falando sobre gratidão e menciona o fato de que Jesus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. E ali o pastor faz, naquela pastoral breve que escreve, um apelo nesse sentido, que sejamos realmente gratos, não somente a Deus, até porque temos sobejos motivos de gratidão a Deus, mas a quem nos faz o bem, que tenhamos um coração agradecido. E é sobre isso que eu quero falar, a virtude da gratidão a Deus. O Salmo de número 116, bem conhecido, no versículo 12, o salmista faz uma pergunta. E assentados mesmos como os irmãos estão, que Deus abençoe a sua palavra e a meditação sobre ela vamos fazer neste momento, e assim mesmo, assentados, os irmãos acompanham. A pergunta que o salmista faz é esta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Conta-se, meus irmãos, que 2 anjos foram enviados à terra, cada um levando consigo um cesto grande. Um dos anjos tinha a incumbência de recolher os pedidos de oração. Ao outro, cabia o trabalho de recolher as manifestações de gratidão. O anjo que devia recolher os pedidos de oração logo encheu o seu cesto. Não demorou muito e o seu cesto estava cheio. Já ao que cabia recolher as manifestações de gratidão, depois de muito trabalho, não tinha sequer ocupado a metade da capacidade do cesto. Mas é assim mesmo. E graças a Deus pelo que nós estamos presenciando aqui, fez o irmão Aloysio, expressando, externando, tornando pública a gratidão a Deus pela vida do irmão irmão Rony. Graças a Deus por isso. Mas Jesus nos falou sobre isso quando curou 10 leprosos, conforme o pastor Campeiro lembrou na pastoral do boletim que preparou. 10 leprosos curados, dos 10 leprosos curados, somente um voltou para agradecer. A gratidão a Deus é uma virtude que não pode faltar jamais no coração de um filho de Deus. Não pode faltar, porque Ele, o Filho de Deus,
tem motivos de sobra para exercer em toda a sua plenitude a virtude da gratidão. Vejamos então, meus irmãos, alguns desses motivos. O primeiro, eu quero chamar de motivos fundamentais de gratidão a Deus. São os motivos que toda e qualquer pessoa tem. São eles. Primeiro, somos criaturas de Deus. Foi Deus quem criou a cada um de nós. Foi Deus quem criou a mim, a você, a todos nós que aqui estamos. Deus é o Criador. Toda criatura tem origem na palavra criadora de Deus. Toda criação tem origem na palavra criadora de Deus. E nós, de uma maneira especial, fomos moldados pelas suas mãos, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. No capítulo 1 de Gênesis, os versículos 26 e 27, e quero dizer uma coisa para os irmãos, e não há nenhuma prepotência da minha parte, petulância, né, em dizer, eu sou professor de biologia da fundação. E durante o curso de biologia, licenciatura em biologia, nós tivemos vários embates com alguns colegas que não aceitavam, em hipótese alguma, eu não vou nem chamar a teoria, mas o fato da criação. Não é uma teoria, é um fato incontestável. Teoria é a teoria da evolução, as teorias que existem por aí. Mas eu creio piamente e tenho não somente a fé para crer, mas as razões para crer. As razões que estão no campo da intelectualidade, no campo científico para crer que tudo tem origem num Deus Criador. Isso é um motivo mais do que especial, não somente para nós, mas para qualquer pessoa, ser grato a Deus. O fato de que fomos criados por Ele, somos criaturas dele. É isso que Paulo fala escrevendo aos Efésios. Somos criatura dele. E Paulo complementa. Mas aí Paulo está falando de algo mais especial. Criados em Cristo Jesus. Porque fomos criados por Deus, degenerados pelo pecado, mas restaurados por Deus em Cristo Jesus. Recriados em Cristo Jesus. Como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, nova criatura. Somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo na recriação de Deus em Cristo Jesus. Mas aí está, um motivo para todos. No capítulo 1 de Gênesis, versículos 26 e 27, nós vemos também, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O outro motivo é que não somente fomos criados por Deus, mas somos sustentados por Deus. Deus não só nos deu a vida, mas dá-nos as condições de sustentação da vida. E Paulo, na sua série de mensagens em Atenas, no Areópago, e o texto está registrado no capítulo 17 de Atos, no versículo 28, ele, naquela mensagem maravilhosa, pregada ali naquele lugar, não é, de proclamações de coisas interessantes, de novidades, lá no Areópago de Atenas, né, Paulo diz o seguinte, Atos 17, versículo 28, pois nele, em Deus, vivemos e nos movemos e existimos. Deus não somente criou o homem,
mas deu a ele as condições para que ele possa viver. O ar que respiramos, o sol que nos acalenta, a chuva que melhora a umidade relativa do ar aqui nesse cerrado brasileiro, né? Rega a terra. Ainda quando a minha sogra chegou em casa para vermos aqui, eu disse para ela: que chuva, e ela: que bênção. E é verdade, chuva é bênção de Deus. São Paulo precisa de muita chuva para encher os reservatórios. Então é isso, Deus não só criou, mas nos deu a cada um, a todos os homens, a todos os seres viventes do planeta, desde aqueles seres unicelulares até os multicelulares, os complexos, como somos nós os homens, as condições para viver. E é por isso que Paulo diz: nele nós existimos, nós nos movemos, nós vivemos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu não aceito de jeito nenhum a teoria de que dizem sim que existe um Deus Criador, mas que criou a terra, deixou as condições de existência e se ausentou dela, como um carro que está no prego e alguém vem empurra e ele vai embora porque agora já não precisa mais daquele empurro. Não, Deus continua dirigindo cada detalhe da história. Deus continua sustentando particularmente a vida de cada ser vivo nesse planeta. E se existir, aí não entro nessa questão, mas creio que não fora desse planeta. Mas o outro motivo é que somos todos, independentemente de estarmos ou não na igreja, esses motivos fundamentais são motivos para todos. Todos foram criados, todos são sustentados por Deus, têm as condições para a existência, e todos também são objetos do amor de Deus, do incomensurável amor de Deus. João 3,16, um texto que a gente aprende e decora logo nos primeiros anos de escola bíblica dominical, diz: porque Deus amou o mundo. E nessa palavra mundo, cosmos, você pode colocar o nome de qualquer pessoa, até de um terrível Manassés antes de conhecer o Deus verdadeiro, ou um terrível Nabucodonosor, ou mesmo de um Hitler, ou mesmo de um serial killer desses que andam aparecendo aqui pelo Brasil, inclusive. Pode colocar o nome dele. Deus amou o mundo, cada um dos seres humanos viventes, existentes, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Tito 2,11 diz que a graça de Deus já se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É uma oferta deste incomensurável amor de Deus, é uma dádiva deste incomensurável amor de Deus. Mas aí nós temos motivos essenciais de gratidão. Agora nós já trazemos mais para um grupo seleto, restrito, mas não é um grupo fechado, porque todos quantos quiserem podem entrar, podem fazer parte dele. A porta está aberta, e não somente está aberta, mas o convite é propalado em bom e alto som. Os motivos essenciais de gratidão a Deus são os motivos especiais. Só os têm os que são filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. O primeiro, e nós diríamos, o maior deles, é o motivo da salvação. A maior de todas as bênçãos, porque nos torna filhos de Deus, e a todos quantos o receberam, diz João no seu Evangelho, a estes foi dado o poder de se tornar
filhos de Deus, aos que estão chamados pelo seu nome. Esse é um motivo muito especial, o motivo da salvação, motivo de gratidão. Isaías diz: eis que Deus é a minha salvação. O salmista, nesse Salmo 116, diz: tomarei o cálice da salvação. E no Salmo 103, nós temos lá o salmista dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E ele, quando vai alistar os benefícios, o primeiro que ele diz é ele. É ele quem perdoa as tuas iniquidades. É ele quem redime a tua alma da perdição e a salvação. Esse é um motivo especial de gratidão a Deus. O outro motivo é o motivo de pertencer ao povo de Deus, à família de Deus, ao corpo de Cristo. Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola. É algo maravilhoso o que fala Pedro aqui. Um texto também bastante conhecido. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O motivo de pertencer à família de Deus, ao povo de Deus, ser nação santa de Deus, ser sacerdócio real de Deus. Que motivo extraordinário de gratidão a Deus. E no versículo 27 de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. Este é, sem dúvida alguma, um motivo essencial para aqueles que foram feitos filhos de Deus. Mas nós temos também o motivo de fazer parte do programa especial de Deus. E aqui eu faço um pequeno plágio ao governante Luiz Inácio Lula da Silva. É minha casa, minha vida eterna. Minha casa, minha vida eterna. Quem é do Senhor em Cristo Jesus tem garantida a sua mansão eterna. É isso que diz Jesus. Vou preparar os lugares. Se não fosse assim, eu vou e teria dito. Aí Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou lá preparar um lugar especial para você, uma morada especial para você. Então esse é, sem dúvida alguma, um motivo especial de gratidão. Mas, queridos, por último, eu quero apresentar aqui atitudes de gratidão a Deus. Ou melhor, antes ainda temos os motivos diferenciais, são os motivos especiais de cada um, correspondentes a bênçãos específicas. E nós temos um motivo especial. Não é toda a igreja, pastor Aloysio, irmão Aloysio, que tem um motivo como esse, de no dia do culto dominical ter o seu pastor aniversariante. Esse é um motivo especial de um grupo especial, a Igreja Batista L Norte. Não é toda a igreja que tem um motivo especial como esse do irmão Rony, que o irmão apresentou aqui. Deus curou usando os recursos dos irmãos, usando os recursos da ciência, mas foi Deus, porque toda boa dádiva vem de Deus. Então são motivos especiais, bênçãos espirituais, um livramento. Sábado agora,
eu estava andando com meu netinho, ali na 415, ali, irmãos? 411, na 411. Eu sempre que vou à casa do meu filho, saio para passear com ele, está aprendendo a andar agora. E estávamos andando aí na calçada, ele quer entrar em tudo quanto é loja, daí eu, não, vamos mais ali um pouco, e saímos. De repente escutei uma explosão, até pensei que fosse fogos de artifício. Aí eu olhei, vi que tinha uma pessoa empunhando uma pistola, e já tinha alguém caído no chão, bem do outro lado da rua, na minha direção. Aí aquela pessoa que estava com a pistola ainda deu mais 2 tiros. Depois ficamos sabendo que foi um assalto a uma loja da Claro, de celulares, e o segurança da loja atirou, matou inclusive um dos bandidos. Mas eu agradeci a Deus. Eu até estava falando isso para minha esposa, não é? Esse senhor que eu vi no chão levou um tiro de raspão, foi tratado, foi socorrido e estava fora de perigo, né? Mas uma bala perdida daquela poderia ter me atingido, a meu pé. Deus livrou. São livramentos espirituais que acontecem todos os dias, todas as horas, todos os momentos na esfera espiritual. Eu tenho aqui o Robson, que é mais do que um amigo, é um irmão chegado, é policial. E com certeza, todos os dias Deus está dando livramento para ele. Como dá para mim, como dá para você, para cada um de nós. São bênçãos espirituais, libertação de um vício, de um pecado, são bênçãos espirituais que cada um tem para agradecer a Deus como motivo de gratidão. Bênçãos materiais, um emprego, aquisição de um bem, de um automóvel, de um apartamento. Meu filho está agradecendo a Deus porque comprou o seu apartamento em Águas Claras, né? Minha filha está para ser chamada na Caixa. A minha caçula, que é psicóloga, está trabalhando, né? Atendendo, fazendo atendimento psicológico, né? Que bênção! São bênçãos materiais. Cada um tem os seus motivos de gratidão, porque Deus, já foi citado aqui, é o dono do ouro e da prata, e Ele é supridor de cada uma de todas as nossas necessidades. E milagres, como o milagre da cura, cada um tem os seus motivos. E por último, irmãos, eu quero apresentar atitudes de gratidão a Deus. Ter motivos, todos temos. E nós vimos na primeira parte dessa mensagem que todos os homens têm, pela criação, pela sustentação e pela expressão manifesta do amor de Deus em Cristo Jesus. Agora resta saber se temos atitude de gratidão. Aquele que tem motivos de gratidão, e todos nós os temos, deve demonstrá-lo com atitudes de gratidão. Eis algumas atitudes de gratidão. Andar na presença de Deus. O Salmo 116, que lemos no versículo 12, fala sobre isso. No versículo 9, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Isto é, atitude de gratidão. Foi assim com Enoque, que andou com Deus, e tanto andou com Deus que Deus o tomou para si. Foi assim com Abraão, que andou com Deus e por isso foi chamado amigo de Deus. Foi assim com aquele cego de Jericó, que depois de ter sido curado por Jesus, né, e ele clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E tentavam impedi-lo. Mas Jesus parou e disse: deixai-me vir. E perguntou: o que queres que eu te faça? E Senhor, que eu veja. Como tu queres que seja feito? E vendo aquele homem, seguiu Jesus pelo caminho. Atitude de gratidão. Uma outra atitude de gratidão é exaltar com louvores
o nome do Senhor. Isaías 12:5 fala sobre isso. Exaltarei, louvarei ao Senhor. O salmo está cheio de manifestações de louvor, como expressão de atitude de gratidão, e tornar manifestos os seus feitos entre todos os homens. O versículo 9 de 1 Pedro 2 que lemos, ele diz, complementa dizendo isso: para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que outrora não erais povo e agora sois povo de Deus, vós que não tinhais alcançado misericórdia e agora alcançastes misericórdia. É tornar manifestos os atos de Deus, como fez aquele cego lá no Evangelho de João, cego de nascença, que foi curado por Jesus, esperava que o anjo mexesse as águas, mas Jesus disse: não, olha, você está curado. E aquele cego começou a ver, tinha 36 anos de idade. E aí os doutores da lei foram lá porque ele estava falando de Jesus e disseram para ele: olha, diga que ele é pecador. E a resposta dele foi: se ele é pecador, eu sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ele não tinha teologia, ele não tinha nem sequer participado das aulas básicas de escola dominical, mas testemunhou de Jesus. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Motivo de gratidão é manifestar, declarar, publicar os atos de Deus na nossa vida. Tudo que Deus faz na nossa vida é bom. Não é mesmo, irmão? Tudo que Deus faz é bom. Tornar manifestos os seus feitos entre os povos. Está lá também Isaías, capítulo 12, versículo 4. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a virtude da gratidão a Deus cabe perfeitamente no coração dos filhos de Deus, e é um adorno indispensável à beleza do viver com e para Deus. Como adorno, a virtude da gratidão aparece nas atitudes de gratidão que marcam o nosso procedimento. Que cada um de nós tenha a virtude de gratidão e a expresse em atitudes, como o cego de Jericó que falamos aqui, que curado por Jesus o seguiu pelo caminho, como o coxo de Atos 3, que curado por meio de Pedro e João, entrou no templo pulando, saltando e louvando a Deus, como o cego de nascença, que curado por Jesus, sem conhecimentos teológicos, respondeu aos doutores da lei: se ele é pecador eu não sei, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Proclamando os feitos de Jesus na sua vida. Deus seja louvado pela vida do pastor Flávio Campeiro. Temos motivo especial de gratidão pela vida do pastor Flávio, por mais um ano de existência que Deus acrescenta à sua vida, e pelos anos, os 3 anos de pastorado nessa igreja. E nós desejamos que Deus continue derramando bênçãos de saúde, de vigor, de disposição, de determinação na vida e no ministério do pastor Flávio Campeiro. Que todos tenhamos, sim, atitudes de gratidão, porque motivos os temos de sobra. Que Deus nos abençoe. Amém.
continue nos acompanhando pela internet, através do YouTube ou pelo Facebook. E faça-nos uma visita também. Ficaremos muito honrados e felizes em recebê-los em nossa igreja. O nosso muito obrigado e que Deus vos abençoe. Tu és o Senhor.